Olá pessoal, hoje nós vamos ver um pouco sobre vetores. Vamos entender um pouco melhor o que é um vetor. Na física, nós temos que representar todas as medidas por uma unidade. E quando nós conseguimos medir e representar por uma unidade, nós chamamos de grandeza. E essa grandeza ela pode ser escalar ou vetorial. O que é uma grandeza escalar? Grandezas escalar são aquelas que você não precisa de complementos para representá-la. Um exemplo, a altura. Qual a altura de um prédio? Tantos metros. Pronto, não precisa dizer mais nada. Massa, 30 quilos. Pronto, você precisa de representar de outra forma. Mas a velocidade precisa de um complemento. Exemplo, 30 km por hora. Mas de onde para onde? Da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Então nós temos que representar através de uma seta. E essa seta é chamada de vetor. Então vamos pegar um exemplo simples que é um avião. Um avião durante a decolagem. Ele rola pela pista. Ao chegar ao final da pista, ele tem que ganhar altura. Então senão ele vai arrebentar todos os muros, carros. Ao chegar ao final, ele precisa ter uma velocidade. E aí ele ganha altura. Então ele tem uma velocidade na diagonal, que é a velocidade do avião. Ele precisa ter um ângulo mínimo de inclinação para poder ganhar altura. Vamos chamar de ângulo θ. Só que esse avião, ele precisa também uma velocidade de subida. E essa velocidade nós representamos como velocidade na direção y. E ao mesmo tempo ele precisa se deslocar. Então vamos chamar de velocidade na direção x. Um avião, ao decolar, ele precisa ter 3 velocidades diferentes e ao mesmo tempo. Então não basta ter só uma. Tem que ter a velocidade dele, que é em média 300 km por hora, no caso de um avião a jato. Ele precisa atingir 300 km por hora para poder decolar. Precisa ter uma velocidade de deslocamento em relação ao solo e uma velocidade para ganhar altura. 3 velocidades simultâneas. Então, essas grandezas nós representamos grandeza vetorial, que ela será representada por uma seta sobre a unidade ou sobre a grandeza. Então, toda grandeza vetorial é representada por uma seta em cima da grandeza. Vamos pegar um outro exemplo. É o caso que você for atravessar um rio. Se você estiver com o seu barquinho, lembre-se, estamos na época da Piracema. Nesse momento você não pode pescar. Mas nada impede de você fazer um passeio no rio com o seu barco. Você está aqui, barquinho. Esse barco vai nesta direção. Então nós vamos ter uma velocidade do barco. Só que o rio, ele está correndo nesta direção. Temos a velocidade do rio. Qual vai ser a velocidade resultante com que você desloca sobre o rio? Se você estiver descendo o rio, nós vamos ter que uma velocidade resultante é igual à velocidade do barco, não esqueça o vetorzinho em cima, mais a velocidade do rio. Então, a velocidade com que você desce o rio é a velocidade do barco mais a velocidade do rio. E você vai descer mais rápido. Você desceu o rio. Agora você precisa retornar. No retorno, o que nós temos? Rio novamente. Tá aqui o nosso riozinho. A correnteza
indo para a direita, velocidade da correnteza ou velocidade do rio. E agora você tem o retorno. Vamos subir o rio. Nosso barquinho, velocidade do barco, sempre vetorzinho em cima representando que é uma grandeza vetorial. Quando você estiver subindo o rio, se o rio tiver uma velocidade de 3 metros por segundo e você sobe a 10 metros por segundo com a velocidade do barco, lembre-se, você sobe 10, mas o rio desce 3. Com que velocidade você sobe o rio? Então nós temos aqui que a velocidade resultante é igual à velocidade do barco. Agora, nesse caso, temos vetores em direções contrárias. Um para a direita e o outro para a esquerda. Então ficaria a velocidade do barco menos a velocidade do rio, porque nós temos vetores em sentido contrário. Então o vetor precisa ter 3 grandezas: direção horizontal, sentido, indicado pela seta, e a intensidade. Intensidade é o tamanho dele. Quanto vale esse vetor? No caso de velocidades, é o valor da velocidade. Acabamos de fazer 2 operações com vetores: adição e subtração.